Você deve ter ouvido e lido notícias nos últimos dias que diziam como o mercado financeiro estava nervoso. O ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, repetiram várias vezes que os mercados estavam precisando ser acalmados, os mercados precisavam ser afagados, os mercados estavam demonstrando um nervosismo enorme com o que estava acontecendo no Brasil. E não existe uma besteira maior que é feita com uma má intenção, que é feita propositalmente, sim, mas não existe uma besteira maior do que tratar o mercado assim, como se fosse uma pessoa. Na verdade, muitas pessoas imaginam que a gente tem alguém que está doente e esse doente deve ser tratado. E acham que esse doente é o mercado, quando o mercado, na verdade, é como se fosse um termômetro que mede a temperatura desse doente. Não adianta nada a gente focar no termômetro, tentando forçar esse termômetro diminuir uma febre, por exemplo, e esquecer o doente, deixar o doente morrer. É brincar de se enganar, mas é o que a gente faz no Brasil. O mercado é somente um termômetro do que existe de atividade real numa economia. O importante é que uma economia esteja forte, que as empresas estejam funcionando e não fechando como estão fechando no Brasil, que as pessoas estejam empregadas e recebendo uma renda que seja maior do que a renda que ele recebia no ano anterior, porque essa pessoa ela é mais produtiva, ela tem mais tecnologia à sua disposição, tem mais conhecimento. E aí, com um paciente bom, ao termômetro não resta outra alternativa senão mostrar uma indicação melhor. No Brasil, a gente sempre focou no termômetro. Claro, o termômetro, o mercado nesse caso, deve ter um bom funcionamento. E deve existir uma preocupação para que os mercados funcionem corretamente, que eles tenham regras, que eles sejam bem regulamentados, que eles sejam transparentes. E isso também não é o que acontece no Brasil. No Brasil, a gente tem um mercado que é altamente concentrado, um mercado que é altamente corrupto e um mercado que muitas vezes é manipulado. Não existe nenhum caso em nenhum lugar do mundo onde uma economia que estivesse funcionando muito bem, gerando emprego, gerando renda, fazendo as pessoas terem uma vida digna, tivesse um mercado indo muito mal. Agora, já existiram sim alguns exemplos de governos e grupos tentarem manipular o termômetro, o mercado, para ele mostrar uma situação muito melhor do que a real. E aí, quando descobriam que aquilo era falso e olhavam a situação do doente, o tombo era enorme. O doente morria. Mercado é simplesmente uma abstração humana. A forma como a gente organiza a compra e venda de ativos financeiros, no caso do mercado financeiro. Essa compra e venda deve ser feita de uma maneira transparente, correta, limpa, organizada, mas só isso. O resto, a gente tem que focar na economia, na vida real das pessoas. Talvez seja a hora do tal mercado pensar em acalmar as pessoas. Esse mercado, que tem os maiores lucros do país, bancos e corretoras que lucraram mais de 100 bilhões de reais no ano passado, num dos anos mais trágicos que a nossa economia já viveu. O Brasil, que teve o pior desempenho em todas as economias que são relevantes no mundo, com uma queda de 25% do PIB em dólares. Um quarto da nossa riqueza foi destruída no passado. E mesmo assim, bancos e corretoras com lucros bilionários. Aliás, muito bilionários. E são eles que têm que ser acalmados? É no termômetro que a gente vai focar? Ou será que finalmente a gente vai acordar para cuidar do doente? Que são as pessoas no Brasil que não têm mais o que comer, não têm onde trabalhar, não têm onde morar e ficam
infelizmente, manipuladas por uma mídia que passa isso para elas, mesmo vivendo nessa situação caótica, preocupadas com tal mercado, com o termômetro. Imagina, um doente quase morrendo, preocupado com o termômetro que tem debaixo do braço. É essa loucura que a gente vive no Brasil.